Então, pessoal, na última aula, a gente terminou a aula falando sobre a TSR, tá? Então, a TSR é um equipamento que ela permite uma flexibilidade operacional, tá? Então, o que que seria uma flexibilidade operacional? Lembrem que eh, essa região aqui é a nossa região de interesse, não é? Então, o que que a gente quer? A gente quer óleo, gás e água, tá? A gente tem interesse nisso daqui. Só que a pressão, né, interna daqui é elevada, tá? Então, essa pressão, ela representa risco, tá? Então, ela representa risco. Então, beleza. Aí imagina, eu tenho um problema na minha coluna de produção, ou na coluna de perfuração, ou na minha coluna de completação, minha coluna de trabalho, vai depender de qual estágio eu estou. Aqui pressupõe-se que a perfuração já foi concluída, tá? Uma vez que o meu objetivo já foi atingido. Só que eu estou terminando de fazer alguns testes, que é a completação, né? A gente está vendo aí, a gente viu a TFR, por exemplo, né? Aquele registrador de pressão do primeiro, segundo fluxo. A gente viu lá. Então, imagina, eu ter uma cauda de produção, como é chamado, né? Então, aqui a cauda de produção seria toda essa parte aqui, tá? Então, a cauda de produção ela vai ser composta pelo packer e pela stand valve, tá? Então, qual é o objetivo da cauda de produção? É vedar, tá? Vedar o contato dos fluidos que estão no reservatório com o restante do poço, tá? Com isso, eu posso tirar a minha coluna de trabalho, futuramente vai virar uma coluna de produção, e mesmo assim não ficar exposto a um kick e, por consequência, um blowout, tá? Então, essa é a ideia da cauda de produção. Tá vendo aqui? Está sendo retirada a coluna de trabalho e, com isso, eu consigo fazer a troca, tá? Eu consigo realizar a manutenção que eu tenho que fazer no poço, seja ela qual for, e não tenho contato direto dos fluidos do reservatório com o poço. Como é feito isso? Está vendo que está representado de verde aqui? Então, de verde está sendo representado o fluido de completação. O que é o fluido de completação? Normalmente pode ser a própria água do mar ou uma água tratada ali para não corroer, né, o poço. É um fluido relativamente simples, não tem nada assim demais. Mas a principal função é exercer uma pressão hidrostática, tá, suficiente para pressurizar essa stand valve, que é essa válvula aqui, tá? Ela vai exercer pressão sobre essa válvula, sobre a stand valve. E com isso, essa pressão daqui vai ser maior do que a pressão que está vindo daqui de baixo. Então o poço fica amortecido, tá? Então esse é o termo correto, tá? O amortecimento do poço através de um fluido de completação para que a cauda de produção fique vedada por conta da pressão hidrostática, tá? Então, falando de forma mais técnica, seria isso, tá? Então aqui está falando alguns detalhes, eu já falei na aula passada, aqui também, como eu já falei, a função dos slides também é servir como uma apostila, tá? Para dar uma referência de vocês. Então imagina, aqui ó, ela tá, eu gosto dessa ilustração porque ela está sem a coluna de trabalho ou a coluna de produção, tá? Ou seja, eu estou operando com segurança, tá? Então eu tenho aqui um reservatório altamente pressurizado e eu tenho um poço amortecido, tá? O poço amortecido com uma cauda de produção aqui no fundo, tá? Então aqui tá, a gente já falou na outra aula, mas aqui estão listados aí e, e transcrito as principais funções de cada um disso, tá? Então vamos focar agora na TSR, tá? Que é o Turbine Seal Receptacle. Ele permite a conexão da coluna de produção com a cauda ou a sua retirada a qualquer momento, né? Então a camisa do TSR é retirada juntamente com a coluna de trabalho após o assentamento do pack e depois descido junto com a coluna de produção.
Uma vez instalada a cauda, o intervalo produtor estará isolado na parte superior do poço, aumentando a segurança da operação, que é o que a gente estava falando. Então vamos ver aqui o detalhe de cada um dos equipamentos que fica. Então primeiro o packer. Então aqui esse desenho ele é um pouco mais realista, tá? Que quando a gente olha aqui, o packer nessa representação aqui, ele não condiz muito com a realidade, mas é assim que quando você vai fazer um relatório de construção do poço, é assim que ele fica, tá? Normalmente ele é representado dessa forma. Mas como vocês podem ver aqui, isso daqui tá bem mais próximo do que ele é de verdade. Então, reparem que esses anéis de borracha aqui, que são elementos de vedação, não é? Tá vendo? A borracha de vedação. Então, isso daqui que veda o espaço anular, não é? Aí nós temos o roll down, que são basicamente as garras que evitam que o pack seja jogado para cima, tá? Então tá vendo aqui, ó, eles têm uma dentição que ela, por atrito, ela vai segurar o topo do packer, tá? Não permitindo que ele vá para cima, não deixando ele frouxo, que ele fique correndo solto ali e fique só dependendo da aderência das borrachas de vedação na parede do poço, tá? Então são garras, tá? Então são dentições bem parecidas como estão representadas aqui. Borracha de vedação, já falei. Cunhas são elementos de fixação do packer revestido, evitando o packer escorregue para baixo, tá? Então aqui, ó, essa cunha é porque ela está aqui embaixo, tá? Mas ela tem essa mesma função do roll down, né? Então, mas aqui, na verdade, é a mesma função, não, a mesma característica, né? São garras, mas aqui para evitar que ela desça, tá? E aqui o roll down para evitar que ela suba. O assentamento, quando na posição desejada, levanta-se a coluna, gira-se a mesma para destravamento das cunhas e libera-se o peso da coluna sobre o packer. Tá? Então, como que essas borrachas inflam? Tá? É justamente por rotação. Então, quando você chega na profundidade desejada, você rotaciona a coluna e a borracha infla e o roll down e as cunhas travam e ela fica ancorada na altura de operação. Tá, está falando em poços offshore, esse packer não é usado, né, como packer de produção. Então aqui é um packer de produção e de operação, mas para ambientes onshore. Em geral, esse packer é mais usado como packer de operação devido à sua praticidade de operações, já que pode ser assentado e desassentado diversas vezes sem a necessidade de retirá-lo do poço para manutenção. Tá, aspecto importante. Existem vários tipos de packer, tá? Esse packer aqui, se você quiser produzir em terra, tá? Mas ele tem essa versatilidade e ele é muito utilizado como operação. O que é uma operação? Operação é diferente de produção. Produção é algo mais permanente, é algo que você quer deixar por um prazo maior. Operação não. Ela tem início, meio e fim em talvez poucas horas, no máximo poucos dias, tá? Uma operação no poço dura poucas horas, no máximo poucos dias. A produção não. São meses, anos, tá? Talvez décadas que esse equipamento tenha que ficar ali, tá? Então, essas termologias, elas no detalhe, elas diferenciam muito, tá? Aqui uma outra possibilidade do packer é o packer duplo, tá? Então ele tem os elementos como o roll down, o elemento de vedação, a cunha que está sendo colocada ali também, da mesma forma. A diferença, repare que na parte de baixo eu tenho uma saída para cima, tá? Que vai conectar na coluna de produção ou na TSR, vai depender do que eu estou fazendo, né? E uma entrada por baixo. Aqui não, aqui eu tenho duas entradas por baixo. Então vocês lembram aquele tipo de completação que a gente viu lá no início? Quanto ao número de zonas explotadas? Lembra que eu falei para vocês que aqui eu posso ter um reservatório um reservatório X, tá? E aqui eu tenho um reservatório Y, tá? E essa distância entre eles aqui, ela pode estar, tipo, bem grande. Ela pode ser uma distância aí, talvez, de quilômetros, tá? E com isso eu posso ter uma diferente densidade
ou melhor, um diferente grau API. E não seja interessante eu misturar esses óleos. Daí a necessidade de duas colunas, tá? E de um packer duplo, tá? Então repare aqui, ó. Então esse packer duplo, ele ficaria aqui, tá? Esse packer duplo aqui, com duas saídas. E embaixo eu poderia colocar um packer simples. Mas o que acontece também? Tô tentando lembrar aqui coisas que não estão no slide. É a descontinuidade operacional. Eu falo muito sobre continuidade e descontinuidade operacional, que traduzindo, né, é aquilo que dá problema toda hora, tá? Então, menos é mais, tá? Menos é mais. O que está acontecendo hoje, não só na indústria do petróleo, mas em tudo que é indústria, é a digitalização de tudo. Digitalização do campo, automatização do campo de petróleo. As pessoas, a gente está na era do data science, né? O que é data science? É análise de dados. A gente pegar essa infinidade de dados, de informações e converter elas em ações que tragam resultados. Tá? E isso é analista de dados. Tá? Você tem vários gráficos, temperatura, pressão, teor BSW, grau API, tá, beleza. Mas o que isso daí pode ser convertido em ações que vão trazer resultados? Tá? Então, através desse monitoramento real time, né, esse monitoramento ali na hora, ao vivo, live, ele permite eu tomar decisões mais assertivas e mais rápidas. Tá? O packer duplo, ele, como vocês podem ver, ele é um pouco mais complexo. Tá? E tudo que é um pouco mais complexo mecanicamente, tá? Não eletronicamente, aqui nesse caso, normalmente ele requer mais manutenção. É uma alternativa, mas não é muito comum. Tá? Aqui está o desenho técnico, para quem gosta aí de detalhe mesmo, é isso. Então, isso daqui são todos os parafusos que compõem a produção de um packer. Tá? Então, está mostrando como é que ele funciona aqui. Só botei a nível de informação mesmo, para vocês entenderem. Então, aqui é a parte que a gente olha por fora, né? Mas por dentro, como ele é construído. Tá? Então, aqui são vários Professor, parafusos de cisalhamento. Né? O que são parafusos de cisalhamento? Justamente naquele momento da ancoragem que a gente tem que rodar, esse parafuso ele quebra. Então ele tem uma pressão pré-estabelecida para quebrar. Então você sabe qual é o torque, ou seja, a rotação que você tem que dar lá em cima para você quebrar. Você quer ver não seria um parafuso de cisalhamento, mas seria uma vedação de cisalhamento. É a garrafa PET de. Você pega aí uma garrafa de refrigerante de plástico, a tampa plástica, ela não tem um anel de vedação que a gente tem que quebrar. E aquela pressão ela é calculada. Tá? Por exemplo, quando você pega uma lata de tinta, uma lata de fertilizante, que é alguma coisa mais perigosa que as crianças não podem ter acesso, ali aquelas tampas elas são projetadas para abrir sobre uma pressão maior, justamente só para o adulto ter acesso àquilo. Então, normalmente, quanto menos perigoso na indústria alimentícia ou no ambiente doméstico, mais fácil é você abrir qualquer produto, seja uma bebida ou um saco de carvão, por exemplo. Então, agora, quando a gente tem produtos que são um pouco mais perigosos, esse parafuso de cisalhamento, né, que eu estou fazendo essa analogia aqui com o ambiente doméstico, ele é projetado para romper sob uma pressão maior. Quer ver um detalhe? Ração de cachorro. Ela tem um sistema de vedação, mas ali é para preservação do alimento. Não é? Mas ela é projetada para rasgar com determinada tração. Tá? Então isso tudo é dimensionado. Tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Tá? De um simples lata de achocolatado para uma caixa de leite, uma lata de refrigerante, todos eles têm alguma vedação de cisalhamento que foi projetada para abrir sobre um torque mínimo. Tá? Camila levantou a mão, pode falar, Camila.
É porque eu não estou conseguindo visualizar direito como é o uso desse packer. Ele fica assim na vertical mesmo ou na horizontal? Boa pergunta. Ele fica na vertical. Ele fica do jeito que está aparecendo aqui, totalmente verticalizado, tá? Porque ele fica ali no poço. Lembrando que a função dele, o que é a função do PAC? É não deixar o fluido do reservatório passar por aqui, tá? Então eu não quero que o fluido passe por aqui, tá? O Packer, ele veda isso. Ele quer vedar isso daqui. O Packer obriga o fluido a passar aqui por dentro, tá? Essa é a função assim mais é, direta. Então, como ele vai vedar o espaço anular? Usando esse cara aqui, que eu já falei, que são os anéis. E ele vai obrigar o fluido a vir aqui por dentro. Tá? Então o fluido vai passar aqui por dentro do packer. Tá? Então o packer ele é rosqueado, né, na parte final da coluna. Então imagina a mesma coisa. Eu estou pegando aqui no YouTube, vai dar para vocês verem. Uma caneta e a tampa da caneta. O packer seria essa tampa da caneta. Tá? Ele é rosqueado na extremidade inferior ali, quando não tem a cauda de produção. Vocês veem que a cauda de produção, o packer, ele consegue ficar lá embaixo, ele não depende, não é? Mas para vocês entenderem, para ilustrar aí e complementar a pergunta da Camila, seria justamente isso. Então, da mesma forma que essas canetas, né, elas são vazadas, elas permitem passar, né, o ar aqui, eu vou botar aqui na minha câmera, no YouTube dá para ver com maior detalhe. Então, da mesma forma que ela é vazada, ela permite a passagem aqui. Se eu for botar água, a água vai passar pela tampa dessa caneta, tá? E a mesma coisa o packer. Então o fluido ele consegue passar por dentro do packer, não por fora. Então o packer é para vedar a parte externa e permitir fluxo pelo lado interno, tá? E esse sim ele trabalha na vertical. A não ser que o poço seja horizontal, né? Aí ele pode trabalhar mais. A ideia é vedar, né? Até esqueci desse detalhe, mas ele pode trabalhar na horizontal? Pode, se o poço for horizontal. Ficou claro, Camila? Ficou assim, muito obrigada. Então entenderam aqui, gente, como é que funciona? Então aqui tem alguns detalhes, né? Um packer hidráulico aqui para o acionamento hidráulico. Eu acho que já até perguntaram na turma a diferença do hidráulico para o pneumático, né? Então, o acionamento hidráulico é quando você vai abrir ou fechar qualquer equipamento empurrando fluido, tá? Então você tem uma mangueira de acionamento, vou botar aí dessa forma, e você pressiona fluido e você vai abrir e fechar, vai gerenciar a abertura ali do equipamento. O pneumático, você, ao invés de um fluido líquido, é ar comprimido. O pneumático ele é mais rápido, você tem um acionamento mais rápido, o tempo de resposta é mais rápido, até porque o ar comprimido ele é menos denso, então você consegue fazer a compressão mais rápido, então o tempo de resposta é maior. Mas as chances de dar problema também é maior. Então, normalmente, quando você quer segurança operacional, acionamentos hidráulicos são melhores do que acionamentos pneumáticos. Quando a rapidez se torna o seu maior é, o seu maior ponderador, né, o seu maior interesse, seu maior objetivo, aí talvez faça mais sentido você trabalhar com o sistema pneumático, tá? Então aqui é só algumas outras, alguns outros desenhos técnicos, tá, para deixar isso claro aqui para vocês. Então aqui, vamos lá, nippos de assentamento. Só um minuto aqui, gente, que eu estou um pouco resfriado. Só um segundo. Desculpa que eu tô um pouco resfriado aqui, aí já viu, né? Mas voltando. É, os nippos de assentamento é sempre um pouco esquisito falar sobre eles, né? Mas como eles são sedes onde a gente vai acoplar determinados equipamentos, tá? Então imagina, sabe aquele brinquedo de criança que
tem várias formas geométricas, triângulo, quadrado, círculo, hexágono, trapézio, e a criança tem que encaixar cada forma geométrica no seu devido orifício, não é? E só encaixa ali. Então o nipple é a mesma coisa, tá? Então imagina, eu já tenho um nipple, que é um assentamento, tá? Ou seja, vamos supor ali que ele só aceita ferramentas, só vai travar a ferramenta naquela altura da coluna se ela tiver a forma de um triângulo, tá? Então é a mesma coisa aqui, tá? Então por isso que o nipple F e nipple R. Então eles têm ele só vai travar ferramentas com encaixe R. E se descer alguma ferramenta aqui no poço com um encaixe diferente, não vai passar. Então aqui é o nipple F, tá? Uma stand valve quase assentada no nipple F. Aqui a coluna foi partida no meio, para vocês entenderem como é que é o interior dessa coluna, tá? Então imagina, eu tenho vários tubos e entre os tubos eu coloco um nipple de assentamento. O que é um nipple de assentamento? É uma sede, né? Então uma sede que vai permitir o encaixe de determinadas ferramentas. Então, quando eu boto o nipple F, essa sede só vai permitir que ferramentas com nipple F, com encaixe F, fiquem ali, travem naquela altura, né? Então, aí, sei lá, 50, 100 metros acima, eu posso botar um outro nipple, o nipple R, onde eu vou descer ferramentas e só ferramentas com nipple R vão travar naquela altura, tá? Então, é uma forma de eu jogar ferramentas no interior da coluna, vou botar dessa forma, e ter certeza que ela vai travar em determinada altura, tá? Então, como vocês podem ver, é uma forma bem direta de você gerenciar o seu poço, tá? Então, vocês lembram da stand valve que eu tinha falado, né? Que ela só permite fluxo ascendente e quando o poço está amortecido, ela não permite o fluxo descendente. Então, aqui ela está quase assentada no nipple F, tá? Então, o que vocês têm que entender é isso daí. Então, nipples são sede de travamento, tá? Então, lembrem dessa analogia que eu falei para vocês do brinquedo de criança, onde você tem uma bancada de encaixe de triângulo, círculo, quadrado, trapézio, e você tem as peças que elas só encaixam ali, tá? E a mesma coisa o nipple. Você pode ter uma série de nipples e ferramentas projetadas para cada uma encaixar em um perfil diferente. E quando você solta ela no interior do poço, ela vai travar naquela altura, naquela ferramenta. Você tem essa certeza, tá? Então é assim que a gente vai encaixando, a gente vai fazendo a completação do poço. Então a completação é justamente isso, a gente inserir equipamentos para fazer a produção de forma segura e controlada, tá? Lembrando da definição de completação, é o conjunto de operações destinadas a equipar o poço para produzir de forma segura e controlada. Ponto. Como que a gente vai poder produzir de forma segura e controlada? Encaixando um packer, encaixando uma stand valve, tá? Pré-estabelecendo alturas para colocar os nipples para o packer encaixar, para a stand valve encaixar, tá? Então isso é completação. E esses são os equipamentos que fazem o acabamento do poço, tá? Então aqui estão já falando aqui de uma forma mais técnica, são subs, né? Lembrando que subs eu botei entre aspas ali justamente para lembrar que são os substitutos, né? Que eles são complemento. Aqui, ó. Possui uma área polida, tá? Para vedação e uma sede, apoio, tá? Para assentamento e travamento de acessórios tecidos com arame. Aqui no Brasil a gente fala muito arame, mas é comum, pessoal, uma operação de slickline, tá? Tem operações de slickline e operações de wireline. Operações de slickline, você vai descer a ferramenta, você não vai soltar simplesmente e deixar ela cair. Até porque ela pode bater ali e danificar o nipple, né? A sede onde você quer que ela encaixe. Então você vai descendo devagar com arame mesmo, tá? Não um arame desse comum que a gente usa em casa, mas um arame um pouco mais robusto. Você vai descendo ela devagar, tá? Operações de wireline é um cabo elétrico. Normalmente são ferramentas mais tecnológicas e tal, aí precisa de condução elétrica e tal.
Então, é um plug veio do interior da coluna, stand valve é o check valve da coluna, o instrument hanger, que seria o porta registrador. Aqui já falando, tá, share-out, beleza. Então aqui, olha, falando agora da check valve, né? Então são subinstalados na coluna de produção, serve para impedir o fluxo no sentido descendente, atua como uma standing valve, tá, pessoal? Então é aqui que normalmente começa a ter um pouco de confusão. Então a check valve, né? Válvula de checagem, ela vai trabalhar como uma standing valve, tá? Então, olha, para impedir fluxo no sentido descendente, tá? Então, ela impede o fluxo nesse sentido aqui, tá? Então, ó, quando há pressão vinda de embaixo, a válvula de retenção sobe, tá? Então, o que é a válvula de retenção? Essa parte vermelha aqui, tá? Então, o fluxo está vindo de baixo, o que ele vai fazer? Ele vai pressurizar essa válvula de retenção e esse fluido vai passar por aqui, ó. Vai passar e vai embora, vai subir. Tá? Agora, quando o fluido está vindo de cima, essa válvula de retenção, ela casa aqui na sede, tá? Quando o fluido está vindo de cima, ela não deixa o fluido voltar. Reparem que, olha aqui, o que eu tenho aqui, ó? Rosqueamento, tá? Então aqui eu vou rosquear uma coluna e aqui eu vou rosquear outra coluna, tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho essa parte aqui, que ela permite o encaixe de uma coluna em cima ou embaixo, tá? Então é isso, vocês podem anotar a check valve igual stand valve, tá? Porque aparece aí, realmente fica confuso, quando você vai ler, daqui a pouco você fala, pera aí, tô perdido. Então, primeiro ponto, check valve igual stand valve. Segundo ponto, impedir fluxo no sentido descendente, de cima para baixo, tá? Então, quando o reservatório tiver uma pressão maior do que a pressão do poço, tudo bem, você vai ter fluxo, você vai ter passagem. Quando a pressão do poço for maior que a do reservatório, você não vai ter passagem. Ou seja, você vai evitar que a formação, que o reservatório beba, tá? Lembrando que o reservatório, ele é permoporoso, ele tem porosidade, ele tem permeabilidade. O que é a porosidade? Capacidade de armazenar. O que é permeabilidade? Capacidade de se deixar ser atravessado, tá? Então, a partir do momento que seja lá qual for o motivo, eu preciso amortecer o meu poço, tá? Ou seja, botar uma pressão de poço maior do que a pressão do reservatório, que é um termo, se eu não me engano, eu já falei para vocês que ele fica overbalanceado, né? Overbalanceado, pressão do poço maior que a pressão do reservatório. Eu evito que esse fluido que está ali vá para o reservatório e eu vou evitar o inchamento da minha rocha, tá? Porque minha rocha ela pode inchar, ela vai beber fluido de amortecimento do poço, ela pode inchar, tá? E com isso fraturar, causar um desmoronamento do poço. Ou você danificar o reservatório. Então, outro equipamento aqui utilizado é a share-out. Vamos lá. Então, primeiro eu vou ler aqui essa parte para depois mostrar para vocês. A share-out, ela deixa bem claro a função prática dos parafusos de cisalhamento. Então, é um sub de pressurização conectado na extremidade inferior da cauda de produção, tá? Então, esse é o primeiro detalhe. Extremidade inferior de quem? Cauda de produção. Permite o tamponamento temporário da mesma. Possui 3 sedes, tá? Então, aqui, olha, o sub, aqui a gente está até falando, ó, ele evita que o poço beba, não é? Deixa eu ver outra parte para destacar aqui. Presente na coluna, modo manter. Sim. Aqui ele até fala que em desuso em operações offshore, preferindo o uso de stand valve, né? Sentado com nipple, porque são mais confiáveis, continuidade operacional. Mas como vocês podem ver, eu tenho um rosqueamento aqui no topo e na base.
Se eu tenho rosqueamento no topo e na base, quer dizer que eu tenho um tubo rosqueado em cima e um tubo rosqueado embaixo. Ou seja, eu posso colocar uma check valve em qualquer altura do meu poço. Isso é bom, isso é um aspecto positivo, tá? Mas como está sendo dito ali, em desuso, é claro que vai depender do país, do contexto cultural, operacional da empresa e tal, tá? Mas normalmente você pode, às vezes é mais jogo você colocar uma stand valve. Então, como vocês viram, a stand valve depende de um nipple. Então, são dois equipamentos diferentes. A check valve não, ela é independente. Os tubos vão rosquear nela, tá? O tubo do topo e o tubo de baixo. Aqui, isso na check valve. Na check valve é independente. A stand valve, ela depende do nipple. Tá? Ela vai casar com o nipple, né? Esse casamento da sede ali com o formato, né? F ou R. Então, o nipple é enroscado na coluna de topo de base. A stand valve ela é inserida posteriormente, de forma independente. Tá? Check valve não. É como ela se fosse um nipple e a stand valve ao mesmo tempo. Tá? Imagina isso daqui como uma peça única. Tá? Qual seria o resultado, né, de um nipple de assentamento com a stand valve? Né? Seria uma check valve. Não sei se ficou claro. Aqui a shear out, então vamos lá, o nipple e a check valve ele pode ser instalado em qualquer altura do meu poço, em qualquer profundidade. Tá? A shear out não, na extremidade inferior, é lá no fim que ela vai. Tá? Então no fim ela foi enquadrada. Tá? Mas ela tem a função parecida com da check valve e da stand valve. Tá? Qual é a função das outras? Evitar que o poço beba. Evitar o fluxo no sentido de cima para baixo. Permitir apenas o fluxo de baixo para cima, ou seja, do reservatório para o poço. Não permitir fluxo de fluidos do poço para o reservatório. Tem o mesmo objetivo, repare. Stand valve junto com o nipple, check valve e shear out. Objetivo, o mesmo. Tá? Só que aqui na extremidade inferior. E como que eu vou acionar ela? Então, reparem, isso daqui é shear out, os parafusos de cisalhamento vão aqui, tá? Essa daqui são as sedes. As sedes, elas são encaixadas aqui, ela pode ter até 3, tá bom? Só um minuto, pessoal, aqui, só deixa eu... Voltando. Então, aqui são encaixados os parafusos de cisalhamento, tá? Como vocês podem ver. Aqui. Essas sedes vão aqui dentro, tá? Então, imagina, eu vou encaixar uma dessas sedes aqui, uma outra sede aqui em cima, e ainda posso colocar uma outra sede aqui, tá? Esse daqui, por um acaso, eu só tenho, ele é possível duas aqui, né? Não estou vendo a possibilidade de uma terceira sede. E essa esfera, tá? Então, atenção nessa esfera aqui. Essa esfera que eu vou lançar lá de cima, tá? Então, voltando aqui no desenho técnico, aqui é a shear out real, não é? E aqui é o desenho técnico. Então, imagina, ela tá lá na extremidade inferior, tá lá no final, tá? Então, aconteceu um problema, tá? Então, o óleo tá lá tranquilamente subindo. Então, ela permite esse movimento aqui de fluidos. E ela não permite esse movimento de fluidos a partir do momento que eu lanço a esfera, tá? Então vamos lá, aconteceu um problema, olha, vou ter que fazer manutenção de poço porque teve um acúmulo muito grande de areia, tá? Que é uma coisa muito comum, tá? Tá produzindo muita areia, vou ter que fazer uma intervenção, trocar alguma coluna, qualquer coisa do tipo. O que eu vou fazer? Lá na árvore de Natal, na válvula suave, que depois a gente vai ver lá os tipos de válvula da árvore de Natal, eu vou lançar essa esfera, tá? Lá de cima, lá da cabeça do poço. Ela vai fazer essa viagem até aqui no final e vai casar nessa sede, tá? Da mesma forma que ela está casada aqui, tá vendo? A esfera casou nessa sede. Casou aqui. Casou, o que eu vou fazer? Vou descer um fluido de amortecimento logo atrás e pressurizar. Essa pressão hidrostática exercida pelo fluido que vai vindo
logo depois do lançamento da sede, tem que ser maior do que a pressão hidrostática exercida pelo reservatório, tá? Mas não pode ser maior do que a pressão de cisalhamento, tá? Então imagina, vamos supor que eu tenho aqui uma pressão de cisalhamento de 10 psi, tá? Aqui eu vou ter uma pressão de 8 psi do reservatório e aqui eu boto uma pressão hidrostática de amortecimento de 9 psi, tá? Então, ou seja, a pressão do poço está maior que a pressão do reservatório, mas não está maior do que a pressão de cisalhamento. O que é pressão de cisalhamento? De rachadura, de quebra, de ruptura, tá? Do parafuso. Então significa que eu botei o sistema em equilíbrio, tá? Eu vou lá, faço a minha manutenção. Quer ver? A minha manutenção pode ser um squeeze, uma recimentação, um canhoneio. Vocês lembram que eu falei lá na outra aula? Eu posso teve a necessidade de canhonear lá para cima do poço. Tamponei lá embaixo. Tamponei lá a cauda de produção, que eu já apresentei para vocês, tá? Fui lá, fiz um squeeze, fiz uma recimentação, fiz uma troca de uma coluna porque a areia danificou por abrasividade o interior, houve um entupimento de parafina, o meu óleo é muito pesado, minha coluna está entupindo, tá? Amorteci, tá? Então a sede está aqui. Aí o que o cara faz? Terminei o trabalho, posso voltar a produzir. O que ele faz? Ele dá um golpe de pressão hidrostática lá na superfície até alcançar essa pressão de cisalhamento. Alcancei a pressão de cisalhamento, esse parafuso vai partir, a sede vai se soltar e a esfera vai cair, tá bom? Isso daqui, ó. Então o parafuso vai partir, tá? Porque eu exerci uma pressão lá de cima maior do que a pressão de cisalhamento. Essa sede e a esfera vão passar direto, tá? E vão ficar lá no fundo do poço, tá? Com isso, eu consigo de novo ter passagem de fluido e volto a ter esse movimento aqui, tá? Esse movimento de fluxo ascendente. E eu posso fazer isso 3 vezes. Aqui no caso eu ilustrei na verdade, essa seria a sede superior, é a última que eu vou acionar, né? Eu posso fazer isso 3 vezes. Na verdade, a primeira sede que eu aciono é essa sede aqui de baixo, né? Então eu faço isso a primeira vez aqui, depois aqui, depois aqui, tá? Então a share out é uma forma de eu vedar a produção, de isolar o meu poço do reservatório, acoplando esse equipamento lá no final da minha coluna de produção, na cauda de produção, tá? E com 3 sedes, eu posso fazer 3 vezes. Depois que eu uso ela 3 vezes, se eu quiser continuar a ter essa opção de tamponamento na extremidade inferior do poço, eu vou ter que tirar tudo, tirar a cauda de produção, botar outra share out. Ou instalar check valves ou nipples ao longo do poço, tá? Ficou claro, gente? Share out, check valve, stand valve e nipples. Ficou assim. Então, essa Shroud, ela é mais diferente de todas as outras, né? Porque os outros eu entendi que são bem semelhantes em questão de função. Sim. Tem que lembrar, é a Camila que está falando, não é? Isso. O que tem que lembrar? Stand valve, check valve e share out, mesma função. Qual é? Não permitir a produção de cima para baixo, só de baixo para cima. Ponto. Mesma função. Qual a diferença? Share out fica lá no final, na cauda, no final do poço. Check valve fica em qualquer altura do poço, só que ela é independente, não precisa de nipple, ela não precisa casar com uma outra coisa, tá? E aqui o nipple ele precisa da stand valve, ele não trabalha sozinho, ele é apenas uma base de acoplamento, tá? Mas os três têm a mesma função, tá? Mas com essas diferenças, tá? E gente, isso daqui você tem muita coisa, é muito utilizado, né? Então entender essa brecha é muito importante. Os mais utilizados são esses, né? Esse daqui com certeza vocês vão ver mais. Share out eu não sei até onde está em uso ainda, mas é uma opção.
eu ver como é que tá de tempo. Tá, dá pra gente falar aqui da... E depois eu falo da TSR. Deixa eu ver... Tá. Slides livre. É que é um pouco chatinho mesmo, gente, que é a parte da... É bem mecânica, estrutural o negócio. Eu sei que é chato no primeiro momento, para entender é complicado, mas acho que com os exercícios vai dar para entender melhor. Então aqui, agora a gente tem a Hydro Trip, tá? Então, imagina. Aí você vira e fala, pô, beleza, entendi a shoutout, o cara vai ali, tem o parafuso de cisalhamento, é para vedar, para não deixar produzir de cima para baixo, lanço, tá? Mas você vira e fala, pô, que trabalheira, né? Então eu só posso usar 3 vezes, porque só tem 3 sets, e quando se eu usar mais de 3 vezes, eu vou ter que parar tudo para abrir meu poço, tirar tudo, para colocar um novo. Por que não fazer um equipamento que tem essa função da Sherout, mas que eu possa usar várias vezes, né? Que ela, entre aspas, seja reciclável, né? Então, esse é o conceito da Idle Trip, tá? É fazer a mesma mecânica, executar a mesma mecânica da Sherout, que é uma esfera casada numa sede, mas não de forma descartável, de forma mais permanente, tá? Então, essa é a função desse equipamento, tá? Essa seria a evolução da Sherout. Só que, para você fazer isso funcionar, o diâmetro interno é menor, tá? Então, se o diâmetro interno é menor, você tem uma restrição na vazão. Você vai produzir menos, tá? Então, você pode reutilizar várias vezes? Infinitas vezes, tá? Só que você vai ter esse problema aí de restrição por conta do diâmetro, tá? Então, está falando aqui que é outro tipo de subpressurização, né? Ou seja, funciona a partir da diferença de pressão, né? Como eu estava falando de parafuso de cisalhamento e tal. A rosca na parte inferior permite que seja instalada a qualquer ponto da coluna também. Você vê que ela já vai mesclando funções, como da check valve, da share out. Então, ela vai acumulando funções. A sede, no entanto, não cai para o fundo do poço, a esfera sim, né? Pois ao ser rompida, aloja-se numa reentrância apropriada para isso e libera a passagem da coluna. Então lá, a sede não cai para o fundo do poço, a esfera sim, tá? Então isso se torna uma ação mais permanente, tá? Então isso facilita em alguns aspectos, só que é aquilo, você sempre vai ter desvantagem, gente, em tudo na vida. E aqui na indústria do petróleo é diferente. A gente vai ter um equipamento sempre que soluciona alguma coisa, mas se ele não for atrapalhar ali a dinâmica do fluido, da produção, ele vai ser no mínimo muito mais caro, né? Ele vai ter esse empecilho econômico, né? Mas aqui a desvantagem, como eu falei, é que a passagem liberada após o rompimento da sede não é plena, tá? Ou seja, eu tenho uma restrição do diâmetro interno. A sede inferior tem diâmetro menor do que o da superfície, de modo a permitir passagem da esfera. Tá? Então repararam que é uma shear-out com uma sede permanente que, ao invés de ser instalada apenas no final da coluna, ela pode ser instalada em qualquer altura da coluna. Então é um sistema de vedação por esfera, diferente da check valve e da stage valve, que é o sistema de vedação por válvula de retenção, que é esse daqui, tá? Mas pode ser instalado em qualquer altura da coluna. Você ganha dinâmica, né? Você ganha possibilidades, mais possibilidades. A boca de sino não teria muito o que falar, né? Mecanicamente, ela aqui, ó, ela vai ser rosqueada, é um perfil cônico que facilita a reentrada de equipamentos operados por unidades de arame, como eu falei para vocês, o waterline, tá bom? Na outra aula eu vou falar sobre junta telescópica, que é a TSR, tá? E aí a gente já está encaminhando aí para o fim de completação. Acho que mais umas 3 ou 4 aulas aí a gente consegue concluir, tá bom? Dúvida, gente? Não no momento, né?